Pessoal, olá, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar continuidade à nossa aula de biologia, né? Estamos tratando da hereditariedade, né? Nosso objeto de estudo, nesse primeiro momento, são vegetais, são as plantas, as ervilhas, que o Gregor Mendel tinha estudado, né? Ele estudou outras coisas também, mas esse exemplo, ele é muito didático, ele é muito claro, então fica mais fácil de compreender as regras por ali e depois conseguir aplicar. Bom, preparei aqui uma apresentação de slides do PowerPoint. Então, pessoal, lembram que eu tinha solicitado que vocês pesquisassem e copiassem um exemplo de cruzamento teste, tá? Olha que interessante essa questão. Bom, primeiro vamos repassar alguns dados, tá? Retomando a última aula. No caso das ervilhas estudadas por Mendel, a amarela é a característica dominante, condicionada pelo gene Vzão, V maiúsculo. A verde é a característica recessiva, condicionada pelo gene Vzinho, V minúsculo. Então, para se ter uma ervilha amarela, precisa somente de um gene V, Vzão. Ou seja, somente um Vzão já permite que essa ervilha nasça amarela, tá? Independente do segundo gene, sempre tem que ser 2 aqui, tá? E para nascer ervilhas verdes, são necessários que os 2 genes sejam recessivos. Então, só vai nascer ervilha verde quando tiver Vzinho, Vzinho, ok? O amarelo, então, pode ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, professora. Por que o amarelo tem 2 opções? Porque ele é mais forte. Esse gene Vzão, ele é um gene dominante. A presença de um deles, ó, só aqui, só tem um dele, do Vzão, já significa que ele vai produzir a proteína naquele indivíduo depois para a ervilha ficar amarela. E a verde? A verde só vai nascer verde se não tiver um gene Vzão. Se só tiver ali na combinação do zigoto, Vzinho mais Vzinho, tá? Então, quando aparece a característica dominante, como descobrir os genes que a formam e formam o indivíduo? Olha, se nascer ervilha amarela, aqui está a ervilha amarela, ó. Você sabe que tem um Vzão, mas você não tem certeza se o segundo gene é um Vzinho ou um Vzão. Tudo bem? Olha aqui, ó. Você tem a ervilha amarela, sabe que tem um Vzão, não sabe qual é o outro gene. O que você faz? É o cruzamento teste. É esse que é também chamado retrocruzamento. Você vai cruzar o seu indivíduo de característica dominante e genótipo, genes desconhecidos, com o indivíduo da característica recessiva. Quem é o recessivo aqui? É a verde ou amarela? É o verde. Pega o indivíduo verde, que você tem certeza que é Vzinho, Vzinho, cruza com o seu indivíduo que você está na dúvida do segundo gene, você sabe que tem um Vzão, não sabe o segundo. E o que vai nascer? Agora que você vai saber. Se nascer apenas plantas de ervilhas amarelas, você sabe que o outro gene obrigatoriamente era Vzão. Então, ele era um homozigoto dominante, Vzão, Vzão, esse amarelo aqui. Esse gene tem que ser um Vzão. Mas, se quando você cruzar o seu indivíduo em questão com o recessivo, nascer amarelas e nascer verdes também, nessa geração
segunda geração, então significa que ele era um Vzão e um Vzinho. Por quê? Porque para ele ter um filho Vzinho, ele doou um Vzinho e o outro doou um Vzinho. Encontrou Vzinho com Vzinho na fecundação, juntou e nasceu uma planta verde aqui, uma segunda planta verde, tá? Então é isso. Cruzamento teste é para testar qual é o genótipo, qual é o segundo gene de um indivíduo de característica dominante que você não tenha certeza. Como que se faz? Cruza com o indivíduo da característica recessiva e observa a prole, os filhos, os descendentes. Se só tiver descendente característica dominante, o seu segundo gene era dominante. Se nascer recessivo, o segundo gene também tinha que ser um recessivo. Vamos agora definir algumas palavras, tá? Que nós já estamos usando. Gene é uma região de um cromossomo que determina uma característica no indivíduo. Isso aqui vocês já perceberam. A gente fala o gene Vzão da ervilha amarela e o Vzinho da verde. Então, o gene determina uma característica. Vamos ver a cara do gene. Ora, se você tem a célula, no núcleo tem o DNA. O próprio DNA forma esses cromossomos. Ele é feito de DNA. Cromossomo é feito de molécula de DNA. Eles são a mesma coisa, tá? E esse cromossomo, se eu abrir essa fita, eu vou enxergar a molécula de DNA e um pedaço específico que determina uma característica é um gene. Tudo bem? E o cromossomo? É uma molécula de DNA que se duplica antes da célula gerar outras células por divisão, carrega consigo genes que controlam as atividades celulares. É a mesma figura. Ah, não, eu peguei uma outra. Ó, aqui eu tenho quantos cromossomos? 2 cromossomos. Esse é um cromossomo. Desculpa. Legal. Aqui. Esse é um cromossomo, esse é outro cromossomo. Então, nesse primeiro cromossomo, ele está indicando para mim, fora milhares de outros, ele está nos mostrando 2 genes. Aqui em cima tem um gene, aqui embaixo tem outro gene. Mas tem milhares de outros, porque ele está estudando esses 2 nesse exercício aqui. E aqui tem um outro cromossomo, que também tem um Azão, mas que aqui nesse caso não é um Bzão, o outro é um Bzinho, tá? Pessoal, só para lembrar, genes alelos são genes que nem o A, eles falam da mesma característica. Cor de ervilha, por exemplo, não era V e V? Era V e V. Esse A aqui, não sei, pode ser cor azul de olhos, tá? Então, os genes alelos, eles são genes que estão na mesma posição de um cromossomo, ó, está aqui nessa região. Esse cromossomo é homólogo a esse, e esse está nessa região. E eles podem ser iguais ou não, mas eles são da mesma característica. Uma pode ser dominante, outra também, ou a dominante, a recessiva. Tipo aqui. Esse gene é alelo desse gene. Porém, esse é dominante e esse é recessivo, tá? E de onde vem esse cromossomo e esse? Esse pode ter vindo do papai e esse da mamãe. Por exemplo, se falarmos em espécie humana, esse a gente falou que veio do espermatozoide e esse veio do óvulo da mãe biológica. Então, nós temos 46 cromossomos, 23 vieram, aqui tem outros 22, do pai, aqui 1 mais 22 vieram da mãe, e aí eles se encontram. Nessa combinação aqui da fertilização, da fecundação, né, a formação do zigoto, é nesse encontro que vai determinar as características do indivíduo, como ele vai nascer. Então, a gente viu agora, gene alelo são os genes que estão no mesmo local de 2 cromossomos pareados, ou seja,
Um cromossomo originou da mãe e outro do pai. Genótipo é o par de genes alelos que compõe o indivíduo. Dá um exemplo, professora. Vizinho, vizinho. É um genótipo para a cor de ervilha. Fenótipo é a característica que nasce com o indivíduo. Por exemplo, ervilha verde. Tudo bem? Então, genótipo são os genes que estão combinados e o fenótipo é como ele nasce. Homozigoto, já falamos nisso aula passada. Encontro de dois genes alelos iguais. É o vezão ou vizinho. Estamos aqui nos atendo ao exemplo das ervilhas. Heterozigoto, encontro de genes diferentes. Vezão, vizinho, se a gente considerar, né, as ervilhas, a cor da ervilha. E aqui é uma fecundação. Lembrando, então, que o espermatozoide traz o que para a fecundação? O DNA. Na verdade, toda essa parte do espermatozoide fica para fora do óvulo. É o DNA que entra. Os cromossomos é que entram. Os genes que estão nesses cromossomos é que vão fazer a diferença aqui. Então, aqui na espécie humana agora, tá? Vamos pensar em nós, no nosso exemplo agora. Esquece a ervilha um pouco. Tem 23 cromossomos nesse espermatozoide e 23 cromossomos nesse óvulo. Esse espermatozoide, ele fecunda esse óvulo. Então, os dois núcleos, esse núcleo do espermatozoide, esse núcleo do óvulo, vão se fundir, vão virar um núcleo só. Tudo bem? E aí, essa célula agora se chama zigoto e ela agora tem 46 cromossomos, que é o exemplo, a espécie humana, nós estamos falando. Bom, vamos ver aqui, características hereditárias, né? Algumas a gente enxerga, são observáveis, cor do cabelo, a forma do nariz. E as outras a gente tem que fazer teste, como o tipo do sangue. Você tem que fazer um exame de sangue laboratorial, né? Agora, as características, elas podem ser consideradas adquiridas, os indivíduos não apresentam ao nascer, não as apresentam. Por exemplo, surdez da terceira idade, ela é adquirida durante a vida. O bronzeado é uma característica adquirida na vida, ou não. Eu tô no não, gente. Também, né? Tá difícil. Congênitas. Congênitas, palavra genes. Os indivíduos apresentam essas características ao nascer. Surdez relacionada à rubéola. Nevo congênito. Então, aqui é aquilo que nasce com a pessoa. Genéticas são determinadas pelo material genético do indivíduo. Surdez causada por alterações em alguma informação genética. Câncer de pele. Então, aquilo que é genético, nem sempre o indivíduo nasceu. Também ele não adquiriu. Ele tinha aquilo que a gente fala, ele tem uma predisposição genética. E aí, fatores durante a vida desenvolvem, tá? Então, o câncer de pele é uma característica genética. Hereditária. Necessariamente são determinados pelo material genético, podendo ser transmitidas de uma geração para outra. Surdez hereditária, filhos surdos de casais surdos. E o vitiligo. Você vai lá no seu caderno do aluno agora, na página 50, e vai fazer esse aqui. Eu não estou muito preocupada se você já vai usar os termos científicos. Eu estou preocupada, sim, se você vai criar uma hipótese. Bom, e vai responder de A a C. E na 51, a situação problema. Suponham que duas irmãs com o mesmo genótipo estão vivendo em locais diferentes há 2 anos. Uma delas mora numa região do litoral brasileiro e a outra vive em Londres, na Inglaterra. Nas fotos percebe-se que uma está com a pele bronzeada morena e outra permanece bem branca, como quando nasceram. Explica essa diferença considerando os conceitos de gene, genótipo e fenótipo.
Indique também, considerando onde vive a irmã morena, se há um limite para o escurecimento da pele. Espera aí, pessoal, estou voltando. Então, a gente agora conceituou direitinho o que é gene, o que é cromossomo. Agora você vai ter que voltar esse vídeo ou anotar no caderno direitinho o que é gene, o que é gene alelo, o que é um cromossomo, o que é um cromossomo homólogo, de onde vem cada um dos cromossomos homólogos. Toma como exemplo a espécie humana, tá? O que é um gene dominante, o que é um gene recessivo, o que é o genótipo, o que é o fenótipo, o que é homozigoto, heterozigoto. Dessa aula você tem que decorar, memorizar, compreender esses conceitos, tá? Então, o foco da aula foi o cruzamento-teste. Então, o que é cruzamento-teste? Para descobrir o genótipo de um indivíduo que nasceu com a característica dominante, se ele é homozigoto ou heterozigoto. Cruzo com o indivíduo recessivo, tá? E aqui a gente aprendeu hoje a definição dos conceitos, e isso precisa estar muito memorizado. E daqui para frente, agora a gente vai ver questões mais complexas, né? De como é a variabilidade genética. Porque aqui a gente está vendo quando os cromossomos se encontram na fecundação, como eles determinam a característica. Vimos até agora, tá? E agora a gente vai ver como que esses genes geram as células reprodutivas. Como que esses genes são combinados para formar espermatozoide? Como esses genes são recombinados, combinados e recombinados, para formar o óvulo? Estamos falando em humanos agora, né? E isso vai fazer com que o mesmo casal pode ter quantos filhos forem. Eles até podem se parecer muito, mas só serão idênticos se forem gêmeos univitelíneos, tá certo? Então, façam as atividades direitinho, encaminhem pelo Classroom e cuidem-se.